Neste vídeo, vou explicar alguns comandos DML do SQL e como eles afetam a arquitetura do Oracle Database. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar alguns conceitos básicos sobre a arquitetura do banco de dados, e na segunda vai ser os comandos Select, Insert, Update e Delete sendo executado no banco de dados e como eles afetam a arquitetura do banco. Bom, primeiramente nós temos esse diagrama da arquitetura do banco de dados do Oracle. Nós temos aqui o processo de usuário e o processo servidor, a instância do banco de dados e aqui o meu banco de dados, que são todos os arquivos gravados em disco, né? Os meus binários, meus control files, data files, entre outros. Bom, quando o usuário ele se conecta a uma instância, ele se conecta através de um processo servidor. Automaticamente, quando o meu usuário ele se conecta a uma instância, meu processo servidor aloca uma parte da memória e cria uma PGA para o usuário. Essa PGA é exclusiva do usuário. Suponhamos que eu tenha 10 usuários, então vou ter 10 PGAs. Um usuário não consegue interferir na PGA do outro usuário. Aqui na PGA, nós temos as informações e dados da seção do usuário, e todas as variáveis que ele possa ter naquela seção. Também a parte de perfil, a gente vai ter tudo aqui na PGA. Na minha instância, toda vez que um banco de dados ele é startado, o banco ele aloca uma parte da memória para a instância. Na instância nós temos a System Global Area e as suas estruturas de memória e também os processos de background. Algumas estruturas de memória são obrigatórias, e todas elas estão aqui. Database Buffer Cache, Log Buffer e a Shared Pool, né? Mas nós também temos algumas opcionais, como o exemplo do Java Pool. Os processos que são obrigatórios, os processos de background, são esses 5, e tem outros que são opcionais. Os 5 que são obrigatórios é o Database Write, Checkpoint, Log Write, CMON, PMON, e o Archive, o RICO e outros, eles são processos opcionais. Bom, para entender como os meus comandos lá na frente vão afetar a arquitetura Oracle, eu preciso saber alguns conceitos básicos da minha arquitetura. Na Shared Pool, ela é dividida pela Library Cache e pelo Data Dictionary Cache. A minha Library Cache ela vai armazenar, guardar todos os comandos que foram executados recentemente no meu banco de dados, seja ele PL, SQL ou SQL. E aqui eu também vou ter no meu Data Dictionary Cache todas as informações de tabelas e bancos de dados, né, que são próprias daquelas tabelas e bancos de dados, como os índices, as constraints, as colunas e os privilégios de qual usuário pode acessar aquela tabela, aquele banco de dados. No Read Log Buffer eu vou ter todas as alterações que foram feitas no meu Database Buffer Cache, né? E o meu Database Buffer Cache nada mais é do que uma cópia temporária dos arquivos que estão gravadas em disco e são copiadas aqui para minha memória para melhorar a performance do meu banco de dados. Assim eu diminuo o acesso, né, de leitura e escrita no meu banco de dados. Eu só vou ler e escrever realmente quando for necessário. Bom, agora aqui para explicar rapidamente como funciona a PGA. A PGA é quando meu usuário ele envia um comando de SQL, automaticamente ela vai conferir se esse comando está escrito corretamente. Aqui nós temos como exemplo esses dois comandos. Caso um desses comandos ou esses dois comandos forem executados pelo meu usuário, a minha PGA ela já vai voltar aqui com uma mensagem de erro para o usuário dizendo que o código escrito está incorreto. E no meu Data Dictionary Cache, vale lembrar que se o meu usuário, quando ele for executar um código, por mais que ele esteja correto, e for solicitar aqui e passar para acessar os privilégios daquela tabela e meu usuário não tem acesso, ele vai voltar aqui com uma mensagem para o meu usuário dizendo que eu não tenho privilégio para acessar
aquela tabela ou executar qualquer tipo de código. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria explicar, a parte básica da arquitetura do Oracle Database, e no próximo vídeo nós já vamos começar com a executar os comandos de SQL e como eles afetam a arquitetura Oracle.